Jesus, amém? Fique de pé agora, reverência à palavra de Deus. Eu quero poder ler o texto sagrado que eu usarei como o texto base para essa mensagem. Eclesiastes capítulo de número 9. Eclesiastes capítulo de número 9. Eu quero ler com você o versículo de número 8, Eclesiastes 9, 8, que está escrito assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais, numa outra tradução diz, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Permita-me repetir a leitura. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Senhor, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite, nesse lugar. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado porque hoje é uma noite que ela ganha uma importância a mais. É uma noite que iremos celebrar a Santa Ceia. Continua a nos abençoar. Toca nossas vidas de uma forma especial, muda o nosso caráter, nos traz de volta ao trilho, Senhor, da obediência, ao trilho da Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Você pode sentar, fique à vontade. Você que está nos honrando aqui com a sua presença, pela primeira, segunda ou terceira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e você tenha a liberdade de fazer dessa casa a sua casa, dessa igreja a sua igreja, dessa família a sua família. Queridos, eu quero trazer como um tema dessa palavra vestes brancas e óleo sobre a cabeça. Vestes brancas e óleo sobre a cabeça. Esse texto aqui é um texto bem conhecido, acredito eu, de todos nós, mas é interessante da forma como Deus ele usa Salomão para nos trazer um grande desafio. Na verdade, não somente um desafio, mas dois desafios. Esse desafio é para quem acredita realmente ser de Deus. Esse desafio é para aqueles que acreditam que pertence a Deus de verdade. Tem alguém aqui além de mim que pertence a Deus de verdade? Se tem, levanta a mão assim, bem alto, se movimenta, faça barulho, dê um glória a Deus, diga aleluia. Então, queridos, esse desafio é para nós. Salomão, com sabedoria dada por Deus, repito, nos lança dois desafios. Primeiro, ele diz: manter as vestes brancas. As vestes, queridos, são as nossas vestes espirituais. E vestes brancas, dentro do contexto dessa palavra, aponta para a pureza, aponta para a santidade, aponta para viver uma vida separada das coisas desse mundo. E o segundo desafio, ele nos lança: jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo, ele é símbolo do Espírito Santo, e quando se fala em óleo, aponta para unção, aponta para a presença do Espírito em nossas vidas. Ele diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e que nunca, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Eu quero te fazer, com a sua permissão, baixa um pouquinho mais o fundo. Com a sua permissão, quero lhe fazer duas perguntas, e não precisa me responder. Como estão as suas vestes hoje? Como estão as suas vestes espirituais hoje?
Elas estão brancas? Elas estão limpas? Ou elas estão sujas? A segunda pergunta é: será que o óleo do Espírito ainda está sobre a sua cabeça? Será que o óleo, a presença de Deus, ainda está sobre a sua vida, essa unção? O texto de Salomão, queridos, não é apenas um conselho, mas uma convocação de Deus para a sua igreja. Parafraseando, é como se ele estiver dizendo: vivam em santidade o tempo todo e estejam sempre cheios da minha presença. Repito, vivam em santidade o tempo todo e estejam sempre cheios da minha presença. Ouça-me, hoje, infelizmente, nós vivemos uma realidade um pouco incomum em relação à atual igreja do Senhor Jesus. E quando eu falo de igreja, eu não estou me referindo à denominação Parchorte, denominação Assembleia de Deus, Batista e outras excelentes igrejas que pregam a palavra de verdade. Mas quando eu falo de igreja, eu falo em relação a todo aquele que um dia tomou a decisão de entregar sua vida para Jesus, e através dessa decisão passou a fazer parte da igreja universal, da igreja mundial do Senhor Jesus. Muitos crentes hoje, infelizmente, têm se acomodado espiritualmente. Muitos, infelizmente, estão dormindo espiritualmente. Essa é a grande realidade de muitos. Repito, hoje, infelizmente, tem muitos crentes, mesmo estando na igreja, mesmo congregando fielmente, eles estão acomodados espiritualmente. Muitos estão dormindo espiritualmente. Essa é a grande realidade de muitos hoje. Efésios capítulo 5, versículo 14 está escrito: por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Sobre ti. Queridos, muitos, repito, nesse sono, nessa dormência espiritual, estão com as suas vestes sujas, estão com as suas vestes manchadas, estão com as suas vestes encardidas, estão com as suas vestes meladas de pecado. O triste é que muitos não percebem mais seu estado espiritual. Infelizmente, o que é mais impactante, mais preocupante, é que muitos não percebem mais, perderam a essência, perderam a sensibilidade, estão cegos, adormecidos espiritualmente, vivendo sua vida, mas uma vida muito, muito longe do que Deus deseja através da sua palavra. Infelizmente, muitos justificam-se com frase como: não, pastor, Deus é amor. Deus é amor. Para você que trabalha nessa frase, Deus é amor puro, Deus é ágape, o amor verdadeiro. Mas na balança de Deus, a justiça pesa mais do que o amor dele. Deus, alguns justificam-se essa frieza, a forma como estão vivendo, com as suas vestes sujas, manchadas, melada pelo pecado, justificam-se com uma frase dizendo: não, Deus me ama do jeito que eu sou. Quero te informar que Deus é apaixonado por você. Deus é apaixonado pelo ser humano,
porém Deus abomina o pecado na vida do ser humano. Outros justificam-se dizendo: não, Deus me entende de forma perfeita. Outros dizem: Deus não vai me condenar. Como agora há pouco eu ouvi de uma mulher que alguns anos atrás, ela foi liberta do mundo do homossexualismo, lesbianismo, tornou-se uma grande missionária. Na época explodiu no Brasil e ao redor do mundo, e alguns apelidavam ela de Silas Malafaia usando saia. E agora há pouco, alguns anos atrás, ela descobre que ela é assim mesmo, ela tinha uma vocação para isso. Ela volta novamente a se lambuzar do pecado, porque ela entende que Deus a ama do jeito que ela é. E ela planta um ministério para ela. E esse ministério está cheio de gente lá. E tem muitos crentes olhando para isso, admirando, porque tem uma boa palavra, que estão indo desse jeito. Muitos justificam-se as suas vestes sujas, dizendo: é assim mesmo, isso é assim mesmo, e aí vai com irmão ou marido, sei lá, dessa frase: não tem nada a ver. Tem nada a ver não, pastor, negócio aí não tem nada a ver, isso é uma invenção, não tem nada a ver. Eu repito que vez após vez eu falo aqui nessa igreja, eu estou convencido que em alguns momentos essa palavra não tem nada a ver, ela é o nome de um demônio. E hoje Deus me revelou pela manhã, lá vai eu meter Deus nisso, que esse demônio ele é campeão em ganhar prêmio lá no inferno, porque é um dos que mais levam gente para lá. Não tem nada a ver e vai se lambuzando, não tem nada a ver. Aí alguém está na portaria, o nada a ver chegou com mais um, conseguiu enganar mais um, conseguiu cegar mais um. Muitos se justificam dizendo: eu sou livre, Cristo me libertou, eu sou livre. Ei, Paulo, inspirado pelo Espírito, ele vem nos dizer que nós não devemos usar da liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário para dar ocasião à carne. Ele diz que nós não devemos usar da nossa liberdade para viver na libertinagem, no pecado desenfreado. Alguns dizem: vivo um evangelho atualizado, o meu evangelho é moderno. E até um outro louco outro dia falou, um pastor disse que a Bíblia precisava de uma reforma, a Bíblia precisava ser atualizada. Que absurdo, são absurdos atrás de absurdos. Aí, não, meu evangelho que eu vivo, eu estou na igreja, sou evangélico, mas o meu evangelho é aquele evangelho que eu tudo posso, é o evangelho que eu posso viver da maneira que eu quero viver, porque Deus me entende. Alguns se justificam dizendo: a graça me cobre, é o evangelho da supergraça. Ei, muito cuidado, isso é muito perigoso. Certa vez alguém falou: a graça não é licença para viver no pecado, mas poder para vencer o pecado. É a supergraça, eu posso tudo, e dia por dia, porque estão dormindo espiritualmente, adormecidos espiritualmente, não conseguem mais ter a sensibilidade, e as vestes estão se sujando.
Agora, o que representam vestes sujas, queridos? Vestes sujas representa o pecado oculto na vida do crente. Está na igreja, e às vezes até envolvido nas coisas de Deus. Meu Deus, dia por dia, não tem para ganhar no status, é evangelização direto, mas vive uma vida de pecado. Vestes sujas representam mentiras e engano na vida do crente. Crente que é fino para contar uma mentira, e é normal. Vestes sujas aponta também para a falsidade e orgulho na vida do crente. Aponta para uma dupla personalidade. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa. Sabe aquela frase? Olha, amigos, negócios à parte. Alguns dizem, não, na igreja é uma coisa, agora quando eu estou fora da igreja é outra coisa. Que Bíblia alguns estão lendo? Que loucura é essa? Porque na verdade o Senhor nunca nos chamou para ser sal dentro da igreja. O Senhor nunca nos chamou para ser luz dentro da igreja, porque a coisa mais fácil que tem é brilhar aonde tem muita luz, aonde todo mundo está brilhando. Ele nos chamou para sermos luz e o sal aí fora. Ele usa o profeta Isaías para dizer que o mundo, ele está em trevas, e é uma escuridão que cobre os povos, uma escuridão de pecado, de erros, e é necessário se limpar as vestes, abandonar isso, e ser de fato e de verdade servo de Deus, crente em Cristo Jesus, principalmente lá fora, principalmente. Vestes sujas aponta para uma vida na carne, uma vida dominada pelas obras da carne. Vestes sujas, uma vida de desobediência a Deus e a sua palavra. Hipocrisia, está na igreja, mas vivendo como o mundo vive. Aí diz, não tem nada a ver. Leia por favor o texto sagrado de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, olha o que está escrito. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereça o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2, texto famoso demais, conhecido: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ei, Jesus morreu na cruz, e a Bíblia diz que Ele morreu para os que estão vivos. Para aqueles que estão vivos hoje, não vivam mais para si, mas sim para aquele que morreu, mas ressuscitou. Se fosse para vivermos a mesma vida que vivíamos no tempo da nossa ignorância, eu pergunto para você, de que adiantou o sacrifício de Jesus lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás? Se fosse para vivermos o padrão do mundo, isso aqui não estava na Bíblia, fonte de toda a verdade. A Bíblia é a própria voz de Deus falando não somente para o crente, mas para toda a raça humana. A Bíblia não foi escrita somente para crente, a Bíblia foi escrita, deixada para todo ser humano. Quem está comigo aqui? E ele diz aqui, não se amolde o que eu molde. Eu dei um exemplo, eu vou pegar esse exemplo, essa taça aqui, ela pode ser um molde. Se eu levar essa taça para um lugar onde tem areia, e eu molhar a areia, e colocar a areia molhada nessa taça, e virar de cabeça para baixo, e quando eu tirar a taça, vai ficar o formato da taça, a forma lá da areia. E a Bíblia diz que eu devo não me amoldar, eu não devo me
me conformar. O processo da metanoia, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tempo de nós acordarmos, queridos. Jesus está voltando. Como falou o pastor Nilton, eu achei interessante, nós estamos vivendo o tocar da trombeta chamando para o arrependimento. Não temos tempo para ficar brincando mais. Romanos capítulo 8, versículo 8 está escrito: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O texto é um pouco longo, mas eu quero ler com você Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 16 ao 21, Gálatas. Leia comigo, olha o que está escrito. Gálatas capítulo 6, 16 em diante. Perdão, 5. A Esté mexeu aqui. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu vos advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E muitos brincando, dormindo espiritualmente. A coisa está complicada. E muitos vivendo, não tem nada a ver, sou livre. Em Juízes capítulo 13, passa a nos contar a história de Sansão. A história de Sansão é um alerta a todos nós. Sansão foi chamado, separado e ungido por Deus, ainda no ventre. Sansão era um nazireu. Seu nascimento já foi um grande milagre, porque a sua mãe era estéril. Sansão tinha uma chamada, Sansão tinha uma unção. Sansão no ventre ainda já estava debaixo de uma voz profética, que ele seria juiz e grande libertador do povo de Israel. Porém, Sansão brincou com o pecado. Ele tinha um coração dividido. Quantos de nós, ou quantos crentes estão na igreja e têm um coração dividido? Uma hora quero buscar Deus, outra hora eu quero me lambuzar nas coisas desse mundo. Certa vez alguém falou comigo, dizendo assim: Daniel, isso há alguns anos atrás, se passar o carnaval e tu não sentir nada, se passar o mês de junho, mês junino, tu não sentir nada, se tiver movimento na cidade de essas novidades, atrações nacionais e tanta coisa, baladas, tu não sentir nada, se chegar a festa da cidade, a festa de outubro, tu não sentir nada, é um sinal que tu está liberto.
Agora, meu irmão, vai aproximando janeiro, já tem crente dizendo assim: Jesus, me segura porque está vindo o carnaval. O Senhor tem me levantado como guerreiro, eu quero estar no meio da batalha. Termina o carnaval, ele sai, já volta para a igreja e já fica pensando no mês de junho. E ele começa a dizer: em nome de Jesus, esse ano vai ter a festa da minha escola. E eu tenho certeza que a professora vai dizer: tu tem que dançar, senão tu não ganha nota. Oh, glória! Passa o mês de junho, já vem outubro. Aí encontra o outro, não me interprete mal, encontra o outro mais carnal do que ele, e ele chega lá e diz: não, bora lá, rapaz, não tem nada a ver. Tem nada a ver não, bora lá, rapaz. E aí ele para, tufa o peito, puxa a barriga, levanta a cabeça, põe a mão no peito, à altura do coração, e diz: Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós vamos para lá e ninguém vai fazer nada demais. Ah, endemoniado. Aí por que passa a ser normal? Porque o sono espiritual está sobre a vida dele. Sansão, ele se envolveu com aquilo que Deus mandou ele se afastar. Queridos, já falei outras vezes aqui, existem lugares que não é mais para nós, gente. Meu Deus do céu. Sansão, ele tinha os olhos voltados para os prazeres da carne. Ele perdeu a unção, perdeu o óleo, perdeu a força, perdeu a visão. Em outras palavras, manchou, sujou as suas vestes. Juízes capítulo 16, versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Pela manhã eu falei algo tão interessante que o Senhor me trouxe, e agora Ele me traz novamente. A Bíblia diz, você sabe, Sansão brincou lá com Dalila, brincou, chegou um momento que ele entregou o segredo da sua força, e ele já tinha se livrado algumas vezes, e aí agora a mesma coisa, ele olha: Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. Ele acorda e diz assim: não, fique tranquilo. Em outras palavras, assim como eu me livrei das outras vezes, vai ser fichinha para mim. Mas a Bíblia diz, porém Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Ei, Deus, pelo pecado, pelas sujeiras na vida do Sansão, as sujeiras empurraram Deus da vida dele. Deus é santo, Ele não pode habitar onde há sujeira. Deus é santo, Ele não pode habitar onde há porcarias. E a Bíblia diz que o Senhor se retirou de Sansão por causa das suas vestes sujas. Quantos hoje estão como Sansão? Ainda estão de pé, estão na igreja, mas o Espírito já se retirou e eles nem perceberam, por causa das vestes sujas. Ei, você pode ter começado cheio do Espírito, mas se não cuidar da sua vida espiritual, você pode acabar como Sansão, cego, cativo, escravo, humilhado e servir de palhaço para os inimigos. A questão não é começar, é terminar. Posso ouvir um amém por isso? Vestes brancas, repito, aponta para a santidade, pureza de coração, caráter de Cristo, vida diferente, separada das coisas desse mundo, obediência e submissão à palavra, transparência diante de Deus e diante dos homens. Vestes brancas, queridos, não são perfeição,
mas compromisso com a santidade. Deus nunca nos chamou para sermos perfeitos. Deus nos chamou para termos compromisso com santidade. Quer ser santo é ser separado. Óleo na cabeça representa a presença constante do Espírito sobre nós, a unção do Espírito, a presença manifesta de Deus, o fogo interior que nos mantém acesos espiritualmente. Para caminhar, para encerrar, como manter nossas vestes brancas e o óleo sobre a nossa cabeça? Primeiro, arrependimento. Sem arrependimento não há limpeza de vestes. Se não houver um arrependimento, mas vale ressaltar que arrependimento sem mudança de comportamento não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele vem com uma mudança de direção. Davi lhe diz no Salmo 51:10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Quando o profeta Natã vai e diz para o Davi que ele era o pecador, ele era aquele homem que havia realmente cometido adultério e mandado matar o esposo de Betseba, o Davi, ele diz assim: pequei contra o Senhor. Como manter as vestes brancas e óleo sobre a cabeça? Primeiro, arrependimento. Segundo, vida de oração, intimidade com o Espírito Santo diariamente. Terceiro, renunciar às obras da carne, fugir. A carne, quanto mais você alimenta ela, mais ela te domina. É uma renúncia. É uma renúncia. Eu decido renunciar, não porque o pastor está falando, não porque o meu discipulador está falando, mas por causa de Jesus que morreu por mim lá na cruz do Calvário. Vestes brancas e óleo sobre a cabeça, como mantém isso? Vivendo uma vida de santificação contínua. 1 Pedro 1:15-16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Devemos alinhar nossa vida à obediência e sermos radical. A nossa obediência tem que ser radical à palavra de Deus. Tem algumas pessoas interessantes, às vezes elas vêm enviadas mesmo. Elas dizem assim: olha pastor, eu vou lhe falar essas coisas aqui e tal, e fala. No final da conversa dizem assim: mas não diga que eu lhe falei. A gente olha e diz assim: tu é mentiroso, tu está me induzindo a mentir. Ou somos, ou vivemos o que a Bíblia diz ou não. E nós devemos fugir da aparência do mal. Vestes brancas e óleo sobre a cabeça, queridos, é um padrão constante, não é opcional. Deus nos chama para vivermos com vestes limpas e óleo sobre as nossas cabeças todos os dias. Eu posso ouvir o amém por isso? Deus está te chamando para lavar suas vestes, para buscar o óleo fresco novamente. Talvez esse óleo faz tanto tempo que você não experimenta essa presença. Talvez você diga: por que nunca mais senti a presença de Deus? Eu não sei se você já aconteceu alguma vez, comigo já aconteceu, de eu chegar num certo lugar e a pessoa dizer: entre, irmão, está tendo um aniversário, entra, está tendo casamento, vem almoçar com a gente, entra aqui. E você, eu pelo menos, não sei se já aconteceu contigo, você olhar para você e dizer: não, eu não estou com as vestes dignas para entrar aí. Ou talvez está trabalhando, está todo sujo, saiu rapidinho no comércio, alguém entre, não, mas estou todo sujo, eu não posso entrar aí. Quando nós temos essa consciência, olhando para nós, as minhas vestes, aí as vestes sujas impedem do fluir do Espírito. Sansão, porém, não sabia que o Senhor havia se retirado dele.
Talvez você ainda esteja frequentando a igreja, mas por dentro está seco, por dentro está sujo e afastado. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Hoje é o dia do retorno, e Deus nos encoraja a voltar à santidade. Deus nos encoraja a voltar à intimidade com Ele. Deus nos encoraja a voltar ao primeiro amor. Como eu faço isso? Primeira coisa, pedir para que Ele traga uma purificação sobre nós e um óleo sobre a nossa cabeça. Fique de pé em nome de Jesus. Se você puder, feche agora os teus olhos e não converse com ninguém. Paulo em 1 Coríntios 11, 28 diz: examine pois o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para condenar você, mas se você entende que eu estou sendo boca de Deus, faça um exame de consciência agora. Como estão as tuas vestes espirituais, a tua vida de santidade? Alguns vivem na pornografia e acham que é normal isso. Como está a tua vida de pureza? Eu quero que você comece com os teus olhos fechados. Se você puder não conversar com ninguém, é você e Deus. Ele está aqui, Ele conhece a tua vida, e nós estamos aqui não por coincidência, mas por propósito. Comece a falar com Ele. Se de repente você observa que as tuas vestes estão sujas, manchadas, Ele é aquele que nos limpa e faz com que as nossas vestes se tornem brancas como a lã, brancas como a neve. Fale com Ele nesta noite. Fale com Ele nessa noite. Não te importa com quem está na tua direita nem na tua esquerda. É você e Deus. O que mais importa é Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Fale com Ele, fale com Ele. Ele conhece o teu interior, Ele conhece a tua vida, mas Ele quer que você fale com Ele. Oh Espírito da graça, Espírito Santo de Deus. Oh, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja nesta noite.
Pai, há um chamado nesta hora de termos vestes brancas e óleo sobre a nossa cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, é você, Espírito Santo, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor faz um chamado para você e para mim nesta noite, para vivermos em santidade, aonde o escritor aos Hebreus me nos dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Decida nesta hora fazer uma aliança com Deus, de se limpar dessas vestes, dessas sujeiras, e decida viver em santidade. Eu declaro, Senhor, vestes brancas, em nome de Jesus. Pegue na mão da pessoa da sua direita, por favor, e da sua esquerda. Se você puder fechar os corredores, o Espírito de Deus está aqui nesta noite, e eu quero te fazer um desafio. Comece a orar, para que o Senhor possa ajudar o seu irmão da direita e da esquerda a viver em santidade, a ter suas vestes brancas. Vamos começar a interceder um pelos outros agora. Há um chamamento de Deus, há uma convocação de Deus. Vai, abra sua boca. Existe um ambiente profético nessa noite. Existe um ambiente profético nessa noite que nos envolve. Peça agora mesmo para que o Senhor te purifique, para que o Senhor limpe as tuas vestes, mas tem permissão para Ele. Nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor. Com as vestes limpas, vai vir um óleo, e eu ministro óleo fresco agora mesmo sobre a tua cabeça. Eu ministro agora mesmo um óleo fresco sobre a tua vida. Receba agora o renovo de Deus. Receba agora uma unção nova. Receba agora mais poder. Receba mais da presença do Espírito. Vai, receba um óleo fresco. Seja renovado nesta noite. Seja batizado no Espírito. Receba ativação de dons espirituais. Receba agora esse óleo fresco. Receba agora. Vem sobre você que é batizado no Espírito e fala línguas estranhas, comece a orar em línguas agora. Vai recebendo esse renovo, vai recebendo esse óleo, vai recebendo essa unção, vai recebendo essa presença. Vai. o Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Vai, recebe esse óleo fresco. Vestes brancas e óleo sobre a cabeça. Um óleo fresco, o Espírito libera aqui. Um óleo fresco, uma unção nova, um renovo. Vai. Alabá, xererabá, xoribicalabá. Hererabá, xoribicalabá.
um renovo. Talvez faz muito tempo por causa das vestes sujas, faz muito tempo que você não desfruta da presença de Deus. Que Ele remova a cinza agora, e que venha um fogo, que venha um fogo, que venha um fogo, que venha um fogo. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, É uma convocação de Deus a mim e a você. É uma convocação à igreja. Viver em santidade, vestes brancas, e viver desfrutando da presença do Espírito continuamente. Nós não podemos querer menos do que isso. A cada dia um óleo fresco, a cada dia uma unção nova, a cada dia um renovo, a cada dia Deus nos levando pelo caminho das novas experiências, a cada dia, de glória em glória, 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 de experiência em experiência. Através do arrependimento, Deus está limpando as vestes de pessoas aqui nesta noite, que estão fazendo uma aliança com Ele de abandonar o pecado, de abandonar as obras da carne e se voltar para Ele, uma vida de santidade e pureza. E Deus também, através da decisão, está liberando um óleo fresco, uma unção nova. Existem pessoas aqui que estão sentindo o cheiro de um aroma diferente. É o óleo do Espírito que Ele está liberando.
Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Espírito Santo, nos ajuda a vivermos todos os dias em santidade e pureza. Nos ajuda a ser guiado pelo Teu Espírito e nos ajuda todos os dias viver uma nova experiência, uma unção nova, em nome de Jesus. Queridos, antes de nós orarmos pela Santa Ceia, talvez você está aqui nessa noite e o Espírito Santo falou de uma forma tão forte com você, e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você sente o Espírito chamar você para fazer uma aliança com Ele. Mas talvez você está aqui e você se afastou dos caminhos do Senhor, e você também sente o Espírito chamar você para uma renovação de aliança. E antes de nós orarmos pela ceia, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui no nosso meio que deseja entregar sua vida para Jesus? Pela primeira vez você quer fazer isso? Ou você talvez já fez, mas por alguma razão você se afastou e você sente a necessidade de voltar para a casa do Pai? Tem alguém aqui nesta noite que deseja fazer isso? Não deixe para amanhã. Se Deus está te chamando hoje, porque Ele quer te salvar hoje. Tem alguém no nosso meio? Se você está aqui e algo está te prendendo, que essas amarras agora mesmo caiam por terra, que essas correntes sejam destruídas e que você seja livre para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio? Venha. Se Deus está falando com você, venha, não resista à voz dEle. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte a Jesus. Tem mais alguém que quer fazer isso nessa noite? Não deixe para amanhã. Você sente, se você está sentindo, não é eu que estou te convencendo, mas é o próprio Espírito. Ele é tão apaixonado por você. Tem mais alguém? Nós temos aqui dois jovens corajosos fazendo isso. Antes de orar por elas, mais uma vez, cadê a terceira pessoa que quer fazer isso? Amém. Eu gostaria que vocês duas pudessem repetir uma oração comigo. Digam assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço a minha necessidade do Senhor na minha vida. Eu reconheço que eu necessito que o Senhor limpe as minhas vestes, me purifique dos meus pecados, perdoe os meus pecados, e que o Teu Espírito venha sobre a minha vida. Com a minha boca, nesta noite, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Que a partir de hoje o Senhor faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja, em nome de Jesus. Pai, eu oro selando
essa decisão que é a melhor, a maior e mais importante da vida, Senhor, das minhas irmãs. Quebra toda influência do mal, desliga no mundo espiritual toda maldição hereditária, que elas sejam livres para viver o teu propósito. Em nome de Jesus, elas estão aqui se rendendo ao Senhor com lágrimas. Faz delas instrumentos para essa geração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero parabenizar vocês pela melhor, maior e mais importante decisão. Eu sei que vocês têm a família biológica de vocês, mas através dessa decisão vocês ganharam uma grande família, e parte dessa família está aqui nesse santuário nesta noite. Eu quero apresentar, eu faço parte, mas tem muita gente aqui, faz parte, quer conhecer vocês. Por favor, vire de frente para ali e receba as boas-vindas da sua nova família em Cristo Jesus. Pode aplaudir mais forte a Ele. Nós queremos pegar o nome de vocês, ajude aí, Leia. Vamos orar pelo pão, pelo cálice. Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pelo cálice. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já pagou o preço lá na cruz. O Senhor, Pai, derramou o teu sangue para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça da carne. Eu abençoo agora esse pão, esse cálice. E se alguém sentindo alguma dor ao comer desse pão, seja de forma instantânea curado em nome de Jesus. Amém. Os nossos irmãos queridos vão estar servindo você, e nós vamos adorar, continuar adorando ao Rei dos Reis. Ao receber, faça sua oração a Deus, mas continue adorando a Ele. Adore a Ele. Ovelha muda foi levado ao matadouro por causa dos meus pecados. Jesus se entregou por Adore a Ele. Mas seu plano é um plano perfeito. Sobre a morte ele triunfou. Está sentado à destra do Pai. Jesus ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Mas seu plano é um plano perfeito. Sobre a morte ele triunfou. Está sentado à destra do Pai. Jesus ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro
pegaram? Pegue o pão agora. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque foi pelas tuas feridas que somos curados. Obrigado. Coma agora do pão. Coma do pão. Seja curado desse mal. Que essa doença vá embora agora. Que essa inflamação, que essa infecção, que essas dores constantes na coluna, problema nos rins, no estômago, nos olhos, na cabeça, nas pernas, nos pés, eu ordeno agora que saia em nome de Jesus. Todo problema no útero, caroço nos seios, desaparece agora. Seja livre desse mal. Receba o teu milagre em nome de Jesus. Pegue o cálice. Antes de nós tomarmos, compartilhe aí pelo menos com 5 pessoas e diga para essa pessoa: nós estamos em aliança através do sangue de Jesus. Estamos em aliança através do sangue de Cristo. Nós te amamos, Jesus. Pegue agora. Levante, apresente no altar. Repita uma oração após mim. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário pela minha vida, pelos meus pecados. Muito obrigado, porque hoje eu tenho vida, porque o Senhor decidiu morrer em meu lugar. E agora, Senhor, eu tomarei esse cálice, e ao tomar, eu quero renovar a minha aliança de continuar te servindo e te seguindo por toda a minha vida, em nome de Jesus. Tome do cálice. Glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que foi morto. Levante as suas mãos que e cante para Ele nessa hora. Diga: glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que ressuscitou. Mais uma vez, diga: glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que foi morto, glória ao Cordeiro que ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele não está mais no madeiro, Ele não está mais no sepulcro. A Bíblia diz que Ele vive e reina para todo sempre. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele intercede por nós. Hoje é dia de nós festejarmos a nossa vitória. Então celebre aí com as suas palmas. Dê gritos de louvor, dê gritos de vitória. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão aí, diga assim: o seu Jesus vive para sempre. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Levante a sua mão. Pai, obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor fez. Obrigado porque hoje houve salvação nesse lugar.
pela tua presença, pela tua manifestação, por essa palavra. Eu oro apresentando diante do teu altar a nossa semana da conferência, nosso Tadel Fest, nossos lives na quarta, nossa grande carreata, nossa grande conferência. Glorifica o teu nome em tudo e nos ajuda nessa semana a limpar as nossas vestes e manter nossas vestes limpas, mas que possamos viver na tua presença, recebendo um óleo novo, um óleo fresco, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce perfeita comunhão, intimidade, relacionamento com o Espírito Santo permaneça desde agora e para sempre na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor Jesus. A nossa Paz Coffee está funcionando a todo vapor. I get the feeling that you don't really wanna talk about yours. You're disappearing, like you don't think there's anything to fight for. And you can tell me you're fine, I don't buy it. When you're dying inside, you can't hide it. You may be breathing, but you ain't sure if you want to anymore. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we made for. You will make it, I know. I say you're ready for you tonight. If you look up, you'll find the light. Stay for a day more, and you will make it, I know. A heart beating is a heart that's someday gonna break. A life with meaning is a kind of life the devil tries to take. It ain't really that hard believing in God. It's harder to believe in yourself. There's a reason that you're alive and you're gonna live to tell. Stay for a day more, do the same tomorrow. There's way more we made for. You will make it, I know. Say you're ready for you tonight.
just hold on. What if all of this could make you braver, stronger, walking through the fire, flying even higher like a fighter. You rise up, if you never give in, you won't find the limit, you'll be braver, stronger. Ooh, never give up, no, never surrender, never give in, braver, stronger. What if all of this could make you braver? There's a wildfire within you, lighting up the courage to fight back. And there's an anthem within you, singing out a hallelujah. So even when you wanna give up, and your fear scream louder than thunder, you are never gonna give up, you're not going under. Hold on to hope, just hold on. Hold on to hope, just hold on. Let go your fears and be strong. Hold on to hope, just hold on. What if all of this could make you brave?